Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula sobre a teologia da transformação e hoje eu quero falar sobre o Evangelho e a transformação da cultura. Vamos entender. O Evangelho, ele redefine o mundo. Como assim? Eu vou te explicar. A cultura é o ambiente onde a fé se torna visível. É o palco onde a teologia encontra a prática. É onde o reino de Deus se expressa por meio da criatividade humana. Lembre que nós carregamos a imagem de Deus, a imago Dei. E nós temos essa criatividade dentro de nós. Quando Deus cria o homem à sua imagem, Deus o envia para cultivar a terra. Essa palavra cultivar a terra, ali em Gênesis, é de onde vem a palavra cultura. Então, ele enviou o homem a cultivar a terra. Isso quer dizer que ele está enviando para desenvolver o mundo como coautor da beleza divina. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que neles vive. Então o Evangelho, portanto, ele não nos retira da cultura, mas ele nos envia de volta a ela com o propósito. E qual o propósito? A missão da igreja é manifestar o reino de Deus. Onde? Em todas as esferas da vida humana. Na arte, na ciência, na política, na educação, nas famílias, nas ruas. Abraham Kuyper, ele vai declarar assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então o Evangelho, ele é mais do que uma salvação pessoal. É a redenção da criação. É a restauração de tudo que o pecado corrompeu. Por isso, todo cristão é chamado a ser um agente de transformação cultural, vivendo o Evangelho como que uma lente que interpreta e redime o mundo. Então, todo cristão que foi transformado de forma individual é chamado agora para uma transformação cultural. Então vamos pensar na cultura sobre o senhorio de Cristo. Porque tudo pertence a Deus. Tudo, tudo. Então o ponto de partida da teologia da transformação cultural é reconhecer que Cristo reina sobre todas as coisas. Ele é o criador e sustentador do universo. Nada existe fora da sua soberania. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Paulo está falando de Cristo. Então a cultura, ela é parte da criação e ela precisa estar sobre o senhorio de Cristo. Tudo que o ser humano produz, seja arte, seja ciência, seja leis, seja ideias, deve refletir a glória do Criador. Então o pecado, quando ele entra, ele vem e ele distorceu esse propósito. Então a cultura que deveria ser criada para glorificar a Deus, agora ela é criada para glorificar o homem. Então a cultura, em vez de glorificar o Criador, agora está glorificando a criatura. Mas o Evangelho, ele restaura essa ordem perdida. A graça, ela redime o que o pecado corrompeu. Herman Bavinck vai dizer assim: a graça restaura a natureza. O Evangelho não destrói a cultura, mas a purifica e a devolve ao seu propósito original. Então, o cristão, ele não deve ver o mundo como inimigo, mas como um campo de redenção. Esse é um problema hoje da igreja. Ela vê o mundo como inimigo. O mundo é o campo da redenção. E a criação, como Paulo diz, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, cada área da sociedade
é uma oportunidade de expressar o reino de Deus, desde uma canção a uma descoberta científica. Então, por exemplo, quando eu exerço o meu trabalho e eu faço isso com excelência, isso é uma forma de adoração. Na teologia reformada, os reformadores pensavam assim. Então, eu preciso entender que ao criar ou ensinar ou ao governar, isso pode ser uma expressão da imagem de Deus. Então, o Evangelho, ele é capaz de transformar aquilo que é ordinário em algo sagrado. Então, quando Cristo é reconhecido como Senhor de tudo, até aquilo que é cotidiano se torna um altar. Então, vamos pensar Cristo e a cultura. Porque eu e você fomos chamados para ser sal e ser luz. Então, Jesus resumiu a missão cultural da igreja em duas metáforas, sal e luz. Mateus 5, verso 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, ser sal significa preservar a verdade e dar a vida social e moral da humanidade. E dar sabor a essa vida social e moral da humanidade. Então, sal, ele é usado para preservar e para dar sabor. E a igreja foi chamada para dar sabor a essa vida social e moral. O sal, ele impede a decomposição. Então, a presença da igreja impede que a sociedade apodreça no pecado. Se a gente olha para uma sociedade e vê ela apodrecendo, é porque está faltando sal. Está faltando a atuação da igreja. Então, ser sal, mas ele diz também ser luz. Ser luz é revelar o caráter de Deus em meio às trevas. É iluminar o caminho, é curar as feridas, é apontar para Cristo. Então, o cristão, ele não foi chamado a fugir da cultura, mas ele foi chamado a transformá-la pelo exemplo e pelo amor. Então, o Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho é uma influência viva. John Stott vai escrever assim: a igreja está chamada a ser uma minoria criativa, exercendo influência redentora na sociedade, não por poder, mas por serviço. Então, qual é o desafio moderno? É não permitir que a cultura dite os valores da igreja. A fé, ela deve influenciar, mas influenciar sem corromper. Dialogar sem diluir. Então, quando um cristão, por exemplo, ele é ético em um ambiente de corrupção, ele está sendo sal, ele está sendo luz. Quando ele está sendo íntegro em meio a um ambiente corporativo, competitivo, ele está sendo sal, luz. Quando ele está sendo portador de esperança em uma cultura que promove a destruição e a morte, ele está sendo sal e luz. Então, o Evangelho não é um chamado ao isolamento, mas a infiltração com propósito. Então, eu vou viver entre pessoas sem perder o sabor do reino. Então, vamos falar aqui sobre a redenção cultural, e eu gosto disso. Por quê? Porque o Evangelho tem poder de ressignificar a artes, a educação e a ciência. A redenção da cultura é uma das manifestações mais poderosas do reino de Deus. Porque o Evangelho, ele não muda só corações. O Evangelho vai ressignificar expressões humanas. Na arte, a arte é um dom divino. E quando essa arte é inspirada pela verdade e pela beleza de Deus, ela revela o Criador através da criação. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, o cristão artista, ele pode criar com propósito. Para idolatria, não. Mas para adorar o artista supremo, que é Cristo. C.S. Lewis diz assim: a arte não tem o poder de nos salvar, mas tem o poder de nos lembrar do Salvador. Olha que frase linda de C.S. Lewis. A arte não tem o poder de nos salvar,
mas ela tem o poder de nos lembrar do Salvador. Então, falamos da arte, vamos pensar na educação. O conhecimento, ele é uma forma de glorificar a Deus. O conhecimento é uma forma de glorificar a Deus. Então, a verdadeira sabedoria nasce do temor do Senhor. Provérbios 1:7. Uma educação cristã, ela não apenas ensina, mas ela vai formar um caráter. Vai formar uma mente, um coração para obediência à verdade. E nós podemos fazer essa influência na educação? Sim, mas podemos fazer também na ciência. O cristão cientista, por exemplo, ele vai explorar a criação não para dominar, mas para servir a vida. É você participar desse ato da criação de Deus. Então, quando a ciência ela é submetida à fé, ela revela o esplendor da ordem divina no universo. N.T. Wright vai dizer assim: o Evangelho não elimina a cultura, ele a reorienta. Em Cristo, toda a criatividade humana encontra seu propósito original: refletir a beleza de Deus. Então, nós precisamos entender isso. A cultura redimida não é uma cultura religiosa, mas uma cultura inspirada pelo Espírito de Deus. E aqui a gente vê que, pensando nessa transformação da cultura, a gente vai viver um confronto profético. Por quê? Porque pode haver a denúncia das injustiças, das idolatrias culturais. Entenda, a igreja não é apenas uma voz que consola, mas também é uma voz profética. O Evangelho, ele transforma confrontando. Ele denuncia aquilo que escraviza, aquilo que oprime, aquilo que corrompe. E corrompe o quê? A imagem de Deus. Miqueias 6:8 diz assim: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, na cultura moderna, embora ela seja criativa, ela está cheia de novas idolatrias. Sucesso, prazer, fama, consumo, poder. Esses têm se tornado os deuses modernos, que muitas vezes prometem liberdade, mas na verdade está levando a uma escravidão. Qual é o papel do cristão? É expor essas ilusões. Como? Com a verdade do Evangelho. O profeta Amós vai dizer assim, Amós 5:24, corra a retidão como rio, a justiça como ribeiro perene. Então a transformação cultural exige que a igreja une fé e ética, adoração e justiça. Então, assim como Jesus, devemos denunciar o pecado e, ao mesmo tempo, estender a mão ao pecador. Tim Keller diz assim: a verdade sem amor é arrogância, o amor sem verdade é covardia. O Evangelho existe em ambos. Então, ele existe com amor e ele existe com verdade. Então, quando a igreja, seja por meio da arte, ela denuncia a injustiça e age com compaixão, é uma força de transformação. Então, numa cultura como hoje, ou nessa guerra cultural, vai haver o confronto profético. E é onde o reino de Deus pode ser anunciado. Então, nós podemos lembrar o mundo, né, de que há um Deus acima de todos os tronos humanos. E de forma prática, como que eu posso ativar a cultura refletindo o reino de Deus? A fé verdadeira é encarnacional. Ou seja, ela se manifesta dentro da cultura e não fora dela. O cristão ele é chamado a participar da vida pública como cidadão do reino. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, ser transformador cultural é servir com excelência e humildade, levando o caráter de Cristo para cada esfera da sociedade. Então, Deus não nos chamou apenas para o púlpito, mas para os portões da cidade, para os espaços onde a cultura é moldada. C.S. Lewis escreve assim: o mundo não precisa de mais escritores cristãos, mas de escritores que escrevam como cristãos. Então, o Evangelho ele pode se tornar visível nas obras das mãos e nas ideias do coração. Então, eu e você podemos plantar sementes do reino de Deus em terreno secular, por meio da cultura.
Lembre-se, Cristo é o Redentor de todas as coisas. Então, o Evangelho é o poder que reconcilia céu e terra, terra e céus, que vai reconciliar o espiritual e o material, a fé e a cultura. A missão da igreja é levar todas as coisas de volta à ordem de Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Então, a cultura transformada é aquela que Cristo é reconhecido como Senhor. A glória é de Deus. E essa glória se torna tangível na história. Abraão Kuyper escreve assim: a fé cristã não é uma parte da vida, mas luz pela qual toda a vida deveria ser vista. Então, a cultura, ela não é inimiga da fé. Ela é um campo onde o reino de Deus pode se tornar visível. Onde Cristo reina no coração, o Evangelho transforma o mundo. E ele quer transformar também a cultura. A igreja pode ser esse agente transformador. Se hoje nós não temos uma cultura que reflete a Cristo, eu não estou falando dentro da igreja, estou falando do lado de fora, é porque a igreja saiu desse lugar. E lembre-se, nenhum lugar vai ficar desocupado. Está na hora da igreja, com pessoas criativas que carregam a criatividade de Deus, assumirem esse lugar. E aí nós vamos ver transformações em todas as esferas da sociedade. Eu quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos e eu vou falar sobre o Evangelho e a justiça social. Deus te abençoe. Eu te encontro aqui amanhã.